Olá, meu nome é Paulo Zan, sou escritor e crítico literário, sou autor de Desaparecer, pela editora Mondro, esse foi meu último livro, tem outros, enfim. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a experiência da leitura do livro A Mais Recôndita Memória dos Homens, do Mohammed Mbougar Sarr. Eu passei os últimos 15 dias lendo esse livro, tá aqui da editora Fósforo, na tradução de Diogo Cardoso, um livro de 400 páginas. Eu não costumo ler livros tão longos, né? Eu dou preferência principalmente à literatura brasileira contemporânea e a livro ali na casa dos cento e poucas, 200 páginas. Mas não pela questão das páginas, né? Eu gosto de uma história bem contada, independente do tamanho dela. E dou muita atenção para os livros de contos, por ter vários personagens. Eu gosto dessa experiência de estar lendo, conhecendo várias vidas ao mesmo tempo, né? Várias histórias que se entrelaçam ou não. E por que eu estou falando disso? Porque aqui no livro do Mohammed Mbougar Sarr, que tem essa capa maravilhosa, e vocês podem ver aqui várias figuras de pessoas, né? Tem várias referências aqui a personagens que aparecem na história. Isso me interessou muito, desde a capa até ter conhecido o autor. Ele veio fazer um lançamento aqui em Salvador no ano passado e eu tive a oportunidade de assistir à mesa. Tinha uma tradução um pouco ruim, mas traduziram e eu não entendo francês, ele fala francês, mas deu para entender alguma coisa a partir das traduções que foram feitas ali. E eu já tinha comprado a obra, pedi para uma amiga pegar o autógrafo com ele, que eu tinha que sair e tal. Ela pegou, felizmente, está aqui o livro autografado. Enfim, mas só pude ler agora, né? Agora na escrita da dissertação do mestrado, eu dei uma pausa uns dias, 15 dias, entre um capítulo e outro, para poder tomar aquele fôlego, e aproveitei para ler essa obra que eu já estava interessado, desde a premissa, né? O que essa história conta, digamos assim? Apesar de ser um livro sobre nada, né, nos próprios termos do livro, quem leu vai entender do que eu estou falando aqui, porque o personagem ele argumenta que os bons livros eles são sempre sobre nada, né? Eles não têm um tema, uma temática para tratar, mas eles falam simplesmente, pura e simplesmente da vida em suas muitas facetas. E aqui no caso do Mohammed Mbougar Sarr, o livro dele, A Mais Recôndita Memória dos Homens, está tratando de muitas vidas que se entrelaçam a partir de um sujeito, de uma personagem em comum. O escritor Elimani, um escritor desaparecido, que publicou, foi o primeiro africano a publicar na França, ali na história, né? A publicar uma história em francês, uma ficção escrita em francês. E isso causa um burburinho na época que ele publica, né? No começo do século XX, no entreguerras, e uma série de críticos vão ler a obra dele e apontar problemas, né? Uns vão dizer que ele apelou para uma narrativa mitológica e que ele pegou esse mito de uma comunidade específica. Talvez ele seja dela, o crítico questiona, mas talvez ele não seja e tenha roubado, né? E tem toda uma discussão sobre plágio também. Os críticos apontam plágios na obra do Elimani, mas isso é mais pra frente. O começo é sobre o Diegane, o personagem narrador, digamos assim, principal. É ele que está escrevendo um livro, é também escritor,
e que vai investigar, vai procurar por esse escritor desaparecido, Elimane Madak, e vai entrar numa viagem muito longa, com muitas personagens que vão atravessar seu caminho, e histórias que vão puxando outras histórias, e a narrativa vai tecendo, vai sendo construída a partir daí. O que me chama a atenção especial nesse livro é a forma como o autor consegue criar uma história que tem um suspense, você não sabe as motivações principais, né? Você supõe algumas coisas. Por que o Elimane desapareceu? Foi por causa dos críticos, né? Muitos críticos falavam da obra dele, a editora teve que ressarcir as pessoas que se sentiram lesadas por causa dos plágios e tal, ou porque aquelas pessoas não compreenderam a narrativa dele, não compreenderam o seu método de criação, que sim, ele usou da apropriação de outras escritas, mas que ele fez de um jeito que aquela escrita era somente dele, né? Aquela criação a partir de recortes. No fundo, o que o autor parece questionar aqui, parece tensionar na narrativa, é que escritores negros, africanos, foram apagados da história, né? Parece que é essa discussão que ele está trazendo aqui, de que existiu um apagamento de autorias negras e especificamente autorias africanas durante aquele século. E o burburinho todo talvez não fosse nem por causa do livro em si, mas por causa da pessoa que o escreveu. O Elimane, por vir de onde ele veio, para a França, lá no contexto da narrativa, e ter lançado um livro que causou furor ali no período. Não é uma história baseada em alguma coisa, pelo menos aqui não está expresso isso, é uma pura ficção nesse sentido, só que ela trabalha muito com o âmbito da memória e do arquivo, se a gente entender a possibilidade da literatura como um arquivo da história também, né, da história do século XX. A questão das guerras vai estar ali presente. Eu falando em guerra, estourou uma bomba aqui, porque eu estou gravando no período do São João, né? Que curioso. Mas enfim, a narrativa se passa grande parte dela no entreguerras, né? Principalmente ali quando a gente vai conhecer a família do Elimane, quem foi seu pai, o pai dele que acabou indo para a guerra e desapareceu por lá. Então, em algum momento, inclusive, a narrativa nos leva, nos direciona para um lugar que faz com que pensemos que a busca desse escritor desaparecido era pelo pai dele, que ele estava perseguindo os rastros do pai, que ele foi atrás de uma possível existência desse pai ainda, que morreu na guerra. A história dele tem alguns caracteres trágicos nesse aspecto, né, de que a família dele foi um pouco desmanchada por causa do contexto, porque o pai queria ir servir as tropas francesas, acreditava muito na França e queria ser francês, né? Ele chega a levantar essa questão de que se ele não está repetindo os passos do pai quando ele vai para a França, e que ele escreve um livro em francês e que ele tenta ser um francês de alguma forma. Então isso tudo é colocado em questão ali no período em que a narrativa se passa. É muito impactante como o autor vai entremeando essas narrativas, vai trazendo personagens, além do próprio Diegane que conta a história, tem a Sigadê, que é uma amiga dele, né, que é uma outra escritora que ele conhece num bar, e ele vai descobrir, ela vai contar para ele um pouco da história dela, de como ela conheceu o Labirinto do Inumano, que é o livro do Elimane, e de qual é a relação dela com esse escritor. É muito sobre escrever ou não escrever, mas também levanta uma série de questões sobre o colonialismo, sobre o século XX, sobre questões mal resolvidas, como a questão da Segunda Guerra Mundial, e também, de alguma forma, da Primeira. Enfim, é um pouco isso que fala esse livro, e fica aqui a minha recomendação
para que leiam. Tem muita coisa, eu falei de um pedacinho só, falei um pouco das minhas impressões. Foi um livro que eu não consegui desgrudar dele enquanto estive lendo nesses 15 dias. Eu me apeguei muito aos personagens, me apeguei muito a essa história, e para mim funcionou, fluiu muito bem. É isso por hoje, até a próxima. Não esqueçam de seguir, né, de se inscrever, de curtir, e deixar aí no comentário se vocês já leram, se estão interessados em ler a obra, etc.